Bom, pessoal, então, a pedidos eu vim trazer aqui uma capacitação sobre o GraphPad Prisma. O GraphPad Prisma, ele é um programa, ele é um software desenvolvido para fazer gráficos. Então, ele pode fazer tanto os gráficos de maneira manual, ou ele pode gerar os gráficos através de uma análise, né? Inclusive, é uma contestação de poder usar ele para fazer análise, porque a gente não sabe qual análise ele faz, mas a gente usa normalmente ele já com os resultados prontos e somente para fazer os gráficos. Então, a minha proposta foi trazer aqui para o grupo as propostas de gráfico que o GraphPad oferece, né, ainda as mais usuais que a gente utiliza. E a gente vai fazendo isso de uma maneira que todos participem. Então, a gente vai trazendo algumas ideias e a gente vai fazendo ali na hora, vai mexendo, vai vendo o que ajustar, para que a gente possa também melhorar o jeito de mostrar os nossos achados, seja no artigo, ou seja num projeto aí de IC ou outros projetos, tá bom? Bom, então, como a gente pode ver aqui, a gente tem aqui New Table and Graph. Então, nós temos alguns tipos de gráficos. Nós temos os gráficos X e Y, os gráficos em coluna, os gráficos grupados, as contingências, os gráficos de sobrevivência, os gráficos de pizza, de múltiplas variáveis. Então, o que eu vou começar aqui vai ser o gráfico de X e Y, que a gente seleciona, aperta OK, ele já vai selecionar. Essa tela aqui a gente minimiza. E já como exemplo, eles nos dão alguns valores aqui sobre o que a gente já pode ver do gráfico, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no eixo X horas e no eixo Y, tanto para o grupo A quanto para o grupo B, alguns valores tanto de controle quanto do grupo de tratamento, né? A gente vai definir qual variável que é essa lá no momento de fazer o gráfico. Aqui a gente só separa por grupos. Então a gente pode chamar esse grupo controle de qualquer grupo controle de qualquer variável e o tratado da mesma forma, porque o nome da variável ela vai vir lá no gráfico. Então, daqui onde está em Data Tables, nós viremos aqui em Graphs, que está aqui abaixo. Clicaremos em New Graph. O próprio GraphPad ele vai gerar opções de gráfico para a gente selecionar. Então, nós temos ali os gráficos em X e Y, que eles são separados, que eles são em conjuntos, que eles são agrupados, que eles são sem os valores individuais, só mostra mesmo as retas de tendência dos dados. Temos aqui também um pouco mais para ver aqui a contingência dos dados e a forma dele de ser representado, nós viremos aqui em plot. Então, nós podemos apresentar esses valores em média, média e erro, média geométrica, apenas a mediana, apenas o erro. Aqui no SD, que é o desvio padrão, amplitude, o intervalo de confiança. Então, daqui a gente pode mostrar de como que a gente vai reportar o nosso gráfico. Então, a gente vai iniciar aqui. Só coloca Léo, a média. posso te interromper? Léo, se me permite só interromper você um pouquinho. Se você puder fechar esse gráfico aí, só para mostrar primeiro a forma de colocação dos dados nessa planilha. Ela é um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado na hora que a gente monta as nossas planilhas no Excel. Porque você tem os grupos e você tem o sujeito de cada grupo. Então, por exemplo, você tem no grupo controle, né, que é o grupo A, que é o grupo controle aí,
você tem um sujeito Y1, Y2 e Y3 em 6 momentos diferentes. Então, esse daí é uma planilha que apresenta dados de medidas repetidas, tá? Então, são medidas repetidas, feitas às 0 horas, 6 horas, às 12, às 24, 48 e 72 horas. E ali você tem o valor obtido de 3 sujeitos. Imagine que você possa colocar quantos sujeitos você quiser no grupo controle A, mesma coisa do B e por aí vai. Tem as possibilidades. Só para o pessoal entender um pouquinho, para além de ter alguns dados faltosos, você tem algumas células que estão vazias ali, né? Então, assim, ter a compreensão da disposição dos dados como estão aí, é uma parte que é, assim, essencial para a gente não confundir depois, na hora de trazer, por exemplo, fazer um paralelo disso com uma planilha do Excel que a gente está acostumado a fazer e como a gente transporta lá para o SPSS, né? Bom? Isso é importante que o professor falou, obrigado, inclusive, porque mudando de tipo de gráfico para tipo de gráfico também vai mudar a conformação no que eu vou colocar o dado. Então, por exemplo, como aqui nós vemos a hora representada por esse primeiro eixo X, depois que nós olharmos para, por exemplo, uma tabela em grupo, será outro lugar que nós teremos que colocar. Então, é bom nós atentarmos a isso, não somente, às vezes, replicar o dado se ele tiver em outro programa. Mas, voltando aqui, vou escolher um gráfico, né? Escolhe um aí. Quarto. Isso aqui? Eu começaria com o mais simples, o primeiro, Léo. Aí você vai complicando. Boa. Fica mais didático. Esse daqui no quarto também não dava, porque é 3 grupos. Então, a gente vai começar aqui. Com esse grupo, percebam aqui que já veio que algumas barras elas não podem ser mostradas, e isso é no momento que nós geramos o gráfico, às vezes o gráfico é gerado automaticamente, e algumas barras elas ficam para fora. Então é bom a gente tentar atentar isso e voltar lá na tabela de dados para ver aonde que a gente pode ajustar para que todos os dados possam ser reportados. Então, se a gente perceber aqui, a gente vai prestar atenção, por exemplo, nas horas. A gente voltar lá. Percebo aqui que tem algumas variáveis que ultrapassam desses valores de 80, que é o que está reportado aqui no gráfico. Então, a gente vem, dá um double click. Aqui a gente vai ver que tem a gestão automática, por isso que às vezes o dado ele não é mostrado. A gente só tira a seleção, que aí nós podemos fazer isso de maneira automática. Então, como lá nós vimos que o dado ele estava até mais do que 100, a gente coloca aqui 120, por exemplo, para segurar. É que aí ele está reportando só a média de cada subgrupo, né, Léo? Então, não é o valor máximo que está na célula, é o valor médio de cada subgrupo. Uhum. Agora eu só não entendi o porquê que ele fala que algumas barras não podem ser mostradas. Clica no Y, você vai ver por quê. Ele vai abrir.
Desculpa aí, Talvez porque É pequeno erro, né? ou alguns dados realmente estão faltosos, né? Talvez. Será que poderia ser esse motivo? Pode ser se ele não tiver programado para considerar dados válidos. Porque quando você tem um programa, tem que ver se isso já está pré-definido automaticamente ou se você tem que definir, considerar apenas dados válidos. Daí, por exemplo, mas aí você vai enviesar. Uma outra forma que você tem é fazer substituição de dados. Pedir para ele imputar as caselas vazias com valor de média. Agora foi. Alguns dados eles não estavam mostrando erro por realmente estarem faltosos, né? Então aqui nós teríamos o nome da variável lá no eixo Y, né? E na variável do eixo X, o número de horas, tanto para o grupo controle quanto para o grupo tratamento. Então, assim, a gente teria aqui na hora zero para 72 horas, o grupo tratamento teve um aumento em relação à sua condição zero, da mesma forma para o controle. Então, aí a gente aqui pode chamar alguma variável, seria talvez... Não, talvez em número de horas a gente poderia escolher pressão arterial. Eu acho que sim, frequência cardíaca, ainda que todo mundo seja bradicárdico no início ali, acho que é outro exemplo. Acho que você podia colocar distância percorrida. Mas está em horas, né? Ele não vai correr durante 72 horas. Então, a gente pode colocar em frequência cardíaca. É que eles estão participando do Ironman, por isso. Aí é o que eu tinha falado lá no começo. Tchau, tchau, Paulo. Que a gente ia falar lá no começo. O nome da variável a gente vai decidir na hora. Inclusive, é um ponto de atenção para... Se a gente tem múltiplos gráficos de múltiplas variáveis, a gente não confundir. Por exemplo, colocar nome de um teste de caminhada 6 minutos num banco de dados de força de pressão manual, né? A gente ter todo o alinhamento, que é por isso, inclusive, interessante a gente nomear o banco de dados ali, tá como XY, mas a gente pode vir aqui, dar um botão direito, Rename Sheet, e colocar aqui como frequência cardíaca. A gente já pode ver que até nos gráficos ele muda o nome da variável, né? E esse é o tipo mais simples que nós temos de fazer essa questão dos gráficos de x e y. Um exemplo, pega o meu computador lá, por favor. Enquanto o Márcio pega o computador, eu vou testando outros tipos de gráfico. Por enquanto, tem alguma dúvida aí, pessoal, professor? Não, pode tirar a dúvida. Teve alguma ideia? O professor chega. O pessoal está calado. Ou entenderam tudo? Não, tá tranquilo. Só o exemplo não está muito realista, porque para ser frequência cardíaca, essa variável, é que assim, né, a gente está pegando um modelo que o próprio software trouxe lá com números aleatórios, né? Claro, aí a gente vai colocar os nossos dados, aquilo que a gente está acostumado e está pesquisando. Claro, é diferente. Mas aí você tem uma tendência do grupo controle
tem um desempenho um pouco melhor do que o grupo de tratamento. Você vê que no momento zero, eles estão muito próximos e há uma tendência de distanciamento. Então, a gente tem uma frequência, uma clara frequência que demonstra distanciamento entre esses valores. Agora, o que é isso? A segunda pergunta mais importante é se essa diferença, no momento 72, depois de 72 horas, se ela é estatisticamente significante. Exato. E até trazendo um outro exemplo que eu tinha feito no meu computador, da gente comparar por exemplo, a taxa de síntese proteica de whey mais algum carboidrato ingerido após o treinamento, ou somente o grupo que tomou whey. Então a gente poderia vir aqui e colocar aqui a partir do momento que foi se realizada a ingestão do suplemento de whey e do outro grupo de whey mais carboidrato, quanto que aumentou dessa taxa de síntese proteica. E obviamente que, dado isso, teria que ter o teste devido estatístico para ver se isso foi diferente, mas só como um parâmetro aqui de exemplo e comparação. Pode seguir? Falou ninguém que pode. Um outro exemplo que também se tem de um tipo de gráfico, que é inclusive um dos tipos de gráfico que mais se utilizam, principalmente em desenho experimental, são os gráficos de coluna, né, que são aqueles gráficos que também já se sabe. Então, vejam como é a diferença do gráfico X e Y para o gráfico em coluna, né, a maneira com que eu reporto os dados. Esse aqui a gente já tinha um eixo X para colocar a variável, e nesse aqui a gente só tem os grupos e a variável presente lá no eixo Y. Então a gente pode colocar aqui, dar um exemplo do grupo exercício Eu acho que os exemplos estão legais aí, o grupo não tratado, o grupo que tratou com placebo e o grupo que usou a droga. Ótimo. Indo aqui em gráfico. E aí um ponto interessante, que a partir daqui que a gente faz aqueles gráficos de caixa, os gráficos de violino, os gráficos de variação individual. Então, por exemplo, nós temos os gráficos de valores individuais, onde cada bolinha ela vai representar o valor individual e os traços mostrarão, seja a média com desvio padrão, seja a média com intervalo de confiança. Então, só para exemplificar, vou pegar esse primeiro exemplo de valores individuais. Muito prático isso, porque às vezes mostrar o intervalo de confiança é mais interessante do que mostrar o desvio padrão. Sim. E fazer isso no SPSS é um trampo desgraçado. Sim. E aqui nesse Prisma é muito mais... é muito prático. E outra coisa que a gente pode fazer também dentro do gráfico é editar
os próprios valores, né? Eu quero representar o grupo não sem tratamento em bolas. Eu quero representar o grupo placebo em triângulos. E eu quero representar o grupo tratado em quadrados. Aí você, por exemplo, pode colocar um asterisco em cima da onde deu diferença estatisticamente significante. Você faz lá no SPSS e reporta aí qual grupo foi diferente. Sim, inclusive vamos fazer isso. Vamos supor que, por exemplo, para a variável que a gente queira analisar, o grupo tratado teve diferenças, entre o grupo placebo e o grupo não tratado. Então a gente vem aqui em Draw. A gente pode selecionar um retângulo, aí a gente vem ajustando esse retângulo até o centro. Vejam que ele se ajusta sozinho, tá vendo os pontinhos entrelaçados? Ele se ajusta sozinho, a gente obviamente depois muda a espessura disso aqui para ficar do jeito mais palpável. Que maravilha! Muito fácil, né? E aqui, vamos supor que essa diferença foi do P005 ou 001, né, que é o que a gente normalmente reporta com um asterisco. Então, partindo disso aqui, a gente já teria que foi diferente entre o grupo que não recebeu tratamento com o grupo que recebeu tratamento. Dentro dos próprios intervalos. Aí, obviamente, como a gente não tem confusão entre as colunas, a gente poderia manter as bolas ou talvez dar 2 cliques aqui em qualquer valor da bolinha, abrir para a gente um dataset para a gente alterar o estilo. Então vamos supor que o Márcio queira a bolinha numa dimensão menor e ele queira as barras de erro um pouco mais espessas. E ele também quer algo mais clarinho, né? A gente vem aqui, troca as barras de erro para o preto. Aqui em linhas, a gente também altera para a espessura. Aqui nesse Line Near Goal, a gente pode escolher se as linhas de erro elas serão mostradas atrás das bolinhas ou na frente das bolinhas, né? Então, só para vocês verem, vou colocar aqui em Apply. Está mostrado atrás, e se eu colocar on top, é mostrado à frente. Aí, lógico que ficou bem pequeno. A gente conseguiu estragar a figura, hein? Consegui estragar a figura, hein? Ó, aí. Muitas vezes, dependendo do tanto de variáveis que nós tivermos, se nós colocarmos depois isso num layout de 6 variáveis, se a gente colocar isso muito fininho, a espessura aqui muito fininha, fica quase que imperceptível. Então a gente normalmente coloca aqui um pouquinho mais espesso, para que dê para ver realmente onde que estão ali os valores de intervalo de confiança e da média. Óbvio, isso aqui, como são poucos valores, a gente pode colocar essas linhas de erro atrás dos valores individuais, mas ocorrem casos, como por exemplo, a gente já fez com um grupo tinha mais de 500 num grupo só, aí a gente teve que colocar essas linhas de erro na frente, porque se colocasse atrás não ia dar para ver. Eu quero fazer isso aqui para os outros grupos também. Então eu venho aqui, dou
clique com o botão direito, Format All Datasets, a cor do símbolo eu padronizo, vou aqui em Datasets, a espessura também, se eu quiser padronizar, e a espessura da média da mesma forma. Então, a gente pode fazer isso tanto para um grupo quanto para todos os dados. Isso se a gente tiver do jeito que a gente quiser mostrar o nosso achado, né? Alguma dúvida? Porque pelo tempo eu vou dar uma passada rápida em todos. Aí tudo bem, Tá dá pra dando. mexer em muita coisa, então. É só clicar em cima, por exemplo. Se eu quiser mexer no eixo Y, Vamos é só clicar em cima. mostrar o gráfico de... Tá, professor, eu dei lá o manuscrito para o professor corrigir, ele, como sempre, não gostou, aí ele quer mudar. Aí eu vou vir aqui, nesse gráfico, onde tem esse gráfico de coluna e essa pizza, choose a different type of graph. Eu vou deixar um pouco mais agradável, percebam que aqui tem vários tipos, né? Tanto aqui embaixo quanto aqui. Então eu vou trazer aqui um box plot. Com valores mínimos e máximos. Que aí ficou um pouco mais... até um pouco mais bonito, dependendo de como que é essa dispersão dos dados, às vezes como que é o intervalo de confiança, a gente pode vir aqui também e alterar. Ficou mais fácil de entender. Sim. Sabendo disso, Léo, vou começar a ser mais exigente então com você, porque eu sei que agora tem para fazer do jeito que quiser. Não é só de mim não, professor. Pode exigir de todo mundo agora. Esse software está free? Sim. Depois eu vou disponibilizar o acesso. Ó, quando eu dei 2 cliques, percebam que aqui eu posso alterar as barras e as caixas e tudo mais. E tem essa opção aqui, que é Show Me as Plus, com o símbolo de mais. Por quê? Eu vou selecioná-la e vou explicar. Selecionar em todos, né? Nos gráficos de box plot, o traço que é mostrado dentro da caixa, ele é a mediana dos valores. Esse símbolo de mais, ele vai representar a média. Então, a gente tem ali os valores de média, de mediana, que é o traço entre as caixas, e os valores de intervalo de confiança, que são aquelas linhas de erro que estão ali fora da caixa. E são realmente uma forma de representar o box plot, que é uma forma preferível, né, que a gente tem adotado. Se você tem muitos dados para mostrar, se os seus dados, às vezes, mesmo com um intervalo de confiança baixo, eles são muito dispersos, a gente pode vir aqui em selecionar um tipo de gráfico diferente e fazer em formato de violino. Que aí ele também vai reportar. Vou aumentar o zoom. Nessa linha tracejada mais grossa, ele representa a média, e nas linhas pontilhadas ele vai representar os intervalos de confiança. Que aí ele serve para ver o quanto que dentro do grupo esses dados eles vão ser dispersos, né? Alguns estão mais para cá do que estão para lá.
E o formato do violino tem alguma explicação? Normalmente é para ver a dispersão entre os dados. Então, por exemplo, assim, professor, deixa eu vir aqui no individual. Ah, entendi, percebi. Já deu para perceber, sim. Sim? Sim. Então, tem alguns... Versão lateral. Sim. Exatamente isso que o senhor ia falar. Tem alguns dados, principalmente quando é muito dado, eles vão se dispersando para as arestas, né, do valor de média ou representando outros valores. Então, o violino ele assegura mostrar toda essa dispersão lateral entre os dados. Eu, particularmente, gosto mais do boxplot. Eu acho ele um pouco mais sugestivo, mas aí também vai a caráter de cada um. É o clássico, né? É o clássico, exatamente. É o clássico o mais fácil de ser interpretado também. Alguma dúvida, pessoal? Pode seguir. Eu já vou trazer mais um aqui que é interessante. Bom, vou seguir. Vou lá. Nova tabela de dados. Então, eu já mostrei ali o X e Y e o gráfico de coluna. Lembrando que, dependendo de como estão a conformação dos seus dados, há um jeito mais simples de ver, né? Seja por XY, ou seja por coluna, ou por grupado, que é o novo tipo que eu vou mostrar agora, que ele é quase que uma coluna mais um X e Y. Vocês vão ver melhor aqui, na hora que criar. Então, vamos colocar aqui os valores. Tem um valor faltoso, por exemplo, vamos supor que o desse rapaz aqui tenha sido 23. Eu vou explicar o porquê. Então, esse wild type, esse é o baseline. No grupado, a gente pode colocar os primeiros grupos aqui, nesse onde está reportado como title, que aí a gente poderia representar como os tempos, né? Então, baseline, 8 semanas e 16 semanas, entre os grupos e entre, né, os sujeitos. Então, aqui a gente tem o grupo controle e o grupo treinamento. A gente vem aqui em Graphs, novamente. Tipos de gráfico a serem mostrados. Novamente. Vejam como agora me apareceram 5 opções de gráficos, para ver que tem realmente vários tipos de fazer. E dentro de cada categoria, a gente tem subcategorias ainda de como que a gente vai poder reportar isso. Então, Muita opção, hein? muita opção. Muita opção. Vai a gosto do freguês. Isso daí dá uma mão de obra você achar como montar, fazer isso no Excel. Sim. Às vezes você quer, esses 1, 2, mesmo o primeiro e o segundo aí, você quer agrupar por tipo, botar todos os pretinhos de um lado, branquinho do outro, ou ali, né? Enfim. Nossa, que facilidade que é. Mão na roda, hein? A gente pode até reportar eles na horizontal. Talvez fique até mais claro de visualizar.
agrupados. Depende do que, né? Depende do que. Os violinos, que esses também não ficaram muito legais, ó, vejo que a dispersão é muito pequena. Heatmap, que esse sim é um ótimo para trabalhar, e eu já vou explicar depois o porquê. Mas horroroso para entender. Horroroso para entender, mas ele é bem mais bonito, né, professor? Mas quem dirá talvez mais publicável, é. Mas olha lá. Por exemplo, aqui a gente não teria o título, só que aqui, por exemplo, a gente teria as alterações entre o grupo controle e o grupo treinamento, e considerando que eles estão alocados dentro das características. Então, aqui tem o baseline do controle do grupo treinamento, as 8 semanas de ambos os grupos e as 16 semanas de ambos os grupos na variável aqui que a gente vai ter que reportar no eixo X. Né? Então, a gente pode alterar isso, fazer de maneira acima, que é aquele mais básico. Né, o grupo controle. E dentro disso daqui, a gente pode fazer milhares de alterações, a gente pode alterar o intervalo, a gente pode alterar a espessura da coluna, a gente pode alterar a fonte. Então, assim, são diversas alterações que a gente pode fazer para que fique bem mais claro e para que a gente consiga deixar o mais lível, né, o nosso achado. Então, nós já vamos acessar aqui, ó, por exemplo. Primeiro exemplo de gráfico, que é aquele gráfico de coluna. Esse aí foi um dos gráficos que eu desenvolvi no artigo dos alimentos minimamente processados e ultraprocessados. Aí qual que é o detalhe aqui? Os grupos que eu fiz a separação são esses grupos aqui representados pelo Q. Então tem aqui Q1, Q2, Q3 e Q4, que são representantes de Q quartil. Aí esses valores aqui de 25, 26, 28 foram valores que eu inseri dentro do gráfico por meio daquela ferramenta de inserir texto. Então já tinham 4 grupos, né, que são representantes pelas 4 barras dos 4 quartis. E abaixo de cada um eu inseri o valor representante ali de cada quartil que deu lá na análise que eu fiz. Deu para entender? Isso, o Pedrão, careca de desse aqui. Sim, sempre lá. Legal, Lino. Segundo tipo foi um gráfico que eu fiz para o Didi, que era lá dos desfechos de Covid. Então, ele fez uma análise entre, por exemplo, a hospitalização, a taxa de hospitalização, se hospitalizou ou não hospitalizou, entre indivíduos ativos e sedentários, que ele classificou. Aí eu peguei e fiz essa classificação ali na tabela. Então, por exemplo, os hospitalizados, a taxa de hospitalização dos que não hospitalizaram estão representados em preto, então tanto sedentários quanto ativos. E os que hospitalizaram estão representados pela coluna branca. Né? Então, por exemplo, ali se a gente focar ali na taxa de hospitalização, os que eram sedentários
hospitalizaram mais do que os que eram ativos, né, e vice-versa. Isso aqui para todos. Que eu acho que é inclusive que o Didi, foi esse que ele apresentou no congresso? Eu acho que não, acho que ele mudou alguma coisinha, Léo. Ele tinha mudado alguma coisa, não lembro o que era. Isso aí, quando eu fiz a revisão no artigo dele, Léo, Ah, eu falei que estava difícil de entender, por exemplo, se tem um risco lá em cima, aquele asterisco. Asterisco não, jogo da velha. A diferença estatística significante que não dá para entender de quem com quem, porque você tem 4 grupos debaixo do mesmo símbolo. professor, como é teste de pi quadrado, então é de todo mundo. Pois é, mas o que interessa para o leitor é saber se essa diferença entre a barra branca e a preta é diferente, ou então se entre o sedentário e ativo para o branco, que é de 0 a 5 dias, ou mais dias maiores que 6, por exemplo, se tem diferença, no caso de dias aí. E esse yes, no, para as outras variáveis, bom, tudo bem. Intubação, sim ou não, entre intubados e não intubados. Eu não podia deixar só Sim, uma. a comparação tem que ser sempre entre segmento e não do jeito que está aí, entendeu? Ou seja, as duas barras brancas, teoricamente, as duas barras brancas, enfim. As duas barras brancas e as duas barras pretas, para você comparar sedentário com ativo. Um segmento e sedentário com ativo no outro segmento, entendeu? Para entender mais fácil, dias de hospitalização, porcentagem. Se você tivesse as duas barras brancas no primeiro bloco, né, ou seja, são de 0 a 5 dias, sendo o branco ativo e o preto sedentário, facilitaria a compreensão, entendeu? E aí, no segundo momento aí, maior ou igual a 6 dias, aí você teria uma preta maior e uma preta menor, que seria... Quer dizer, tinha que inverter. Sedentário e ativo tinha que ir para as cores das barras, e de 0 a 5 dias ou mais de 6 dias vinha aqui para o eixo X, entendeu? Ah, entendi. E aí facilitaria a compreensão. E aí seguir esse mesmo princípio para todos. Foi essa uma sugestão que eu dei lá no trabalho dele, ele vai entender, mas era isso que eu quis dizer, tá bom? Porque da outra forma que eu tinha feito, que era por meio, né, do mapa de calor. Esse aí até ficou legal, mas assim, sim, mais ou menos eu entendi. Só que para visualização do leitor, muito, muito ruim. Eu prefiro das barras. Ficou ruim? Ô, Léo, dá para mexer na escala ali? Se você mexer na Dá. escala, muda as cores também? Dá. Ia ser legal se, não sei, né? Eu acho que se tivesse mais essas duas escalas, que tivessem no 40 e no 60 também, ou então, na verdade, todas no 20 vai ter que ser, né? Isso. E todas no 80, eu acho que ia ficar mais, sei lá, mais padrão, sabe? É que o Didi acabou não gostando, então eu descartei. Aí você nem terminou. Não, nem terminei. Ah, tá bom, uma forma, né? É uma forma. Normalmente eles fazem isso mais para estudos com gene. Onde tem mais de uma dimensão, né? Tem mais. Tem diversas dimensões. Aí tem esse outro exemplo, aquilo lá que eu tinha falado com o professor. Como Tá bonitinho quando tem um monte de dado, né? como tinha. Tá vendo aqui, professor, a dispersão dos dados? Lateral? Sim. Então foi inclusive o motivo de ter colocado as linhas de média e desvio padrão sobrepostos.
as linhas de valores individuais, né? Tanto representado ali pela massa isenta de valor. Aquilo ali é intervalo de confiança, aquilo ali é desvio padrão, né? É intervalo de confiança. Mas tão pequeno assim na distribuição. Oi? Numa distribuição tão dispersiva, um intervalo tão reduzido assim, mostra que a maioria dos sujeitos está fora do intervalo. Isso aí é ruim para o seu estudo. Sim. Então, não seria a melhor forma de apresentar. Sim. Se a maioria dos sujeitos estivesse dentro do intervalo de confiança, aí sim, aí beleza, aí os seus resultados são confiáveis. Mas do jeito que está aí, eles não são, está dizendo para mim que eles não são confiáveis, entendeu? Sim. A gente tem que tomar bastante cuidado, gente, que às vezes a forma gráfica que a gente demonstra os nossos resultados, eles podem nos favorecer ou nos prejudicar. Certo. Mas beleza, já deu para ter uma ideia boa, dá para fazer malabarismos e tal. Beleza? Já são quase 6 horas aí, né? Sim. A gente já está finalizando. Né? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Se depois conseguir baixar, aí é melhor, vai brincando, vai mexendo, vai vendo onde que faz aqui o negócio aqui, o negócio ali. Bom, acho que é isso. Pessoal, alguma dúvida aí? Bom, acho que por hoje é isso, né, pessoal? Podemos encerrar, professor? Sim, claro.